nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, eu sou o irmão Gustavo e venho para com vocês neste Informação falar um pouco do mês dedicado às vocações. O mês de agosto, o mês do qual a Igreja nos reserva a rezar pelas vocações específicas. Este mês é dividido em 4 temas. Cada semana nós somos convidados a rezar por uma vocação. A primeira semana somos convidados a rezar pelos ministros ordenados, dos quais são diáconos, presbíteros e bispos. A segunda semana, a Igreja nos convida a rezar pelos pais e pelas famílias, a dedicarmos tempo e oração por esta grande vocação, que é um dos pilares da sociedade. A terceira semana, somos convidados a rezar por todos aqueles que consagram a sua vida a vivenciar os votos de castidade, pobreza e obediência, votos esses que compõem a vida religiosa. E na quarta semana, somos convidados a rezar por todos os cristãos leigos, aqueles que compõem as pastorais, os ministérios dentro da nossa comunidade, a Igreja. Vocação. O que é a vocação? A vocação é um chamado de Deus, vem do termo em latim, vocare, que significa chamar. Então todos nós temos um chamado, Deus nos chama. A primeira vocação de todos nós é a vocação à vida. Deus nos chamou à vida, Ele nos amou e nos chamou à vida. Depois temos uma vocação universal, chamada a vocação universal porque é uma vocação para todos. Deus nos convida à santidade, a sermos santos, independente da maneira do qual vivemos. Se somos nós consagrados, padres, leigos, se servimos ou não na igreja, somos todos nós chamados a vivenciar esta vocação à santidade. E neste tempo, nessa primeira semana, falando um pouco mais especificamente, a vocação ao sacerdócio. A vocação ao sacerdócio é uma vocação específica, aonde jovens são convidados a fazer todo um caminho formativo, um caminho de preparação, seja preparação psicológica, espiritual, formativa e intelectual, para assim poder viver este grande chamado. É um chamado de muita responsabilidade, pois através do sacerdote que o corpo de Cristo chega até nós. É através do sacerdote que os sacramentos são ministrados. Muitos sacramentos podem ser ministrados, dependendo da situação da qual se vivencia, por ministros enviados ou por diácono. Mas alguns sacramentos podem ser ministrados somente por sacerdote. E esses sacramentos dependem da vocação do sacerdócio, porque sem os sacerdotes, infelizmente, alguns sacramentos morrerão. Por isso que nós somos convidados a rezar com intensidade a vocações. Temos falado tanto para rezar por jovens, para que tenham a coragem de abandonar tudo, de ouvir este chamado que Cristo faz, e mais que ouvir este chamado, que tenham a coragem de corresponder a este chamado. Neste mês das vocações nessa semana, vocação do padre em específico, rezemos por todos os padres que nós conhecemos. Te convido neste dia, nessa semana, a rezar por aquele sacerdote que te batizou, aquele sacerdote, se você é casado, que realizou o seu matrimônio, se ainda não, por aquele que realizou o matrimônio de seus pais, pelo bispo que te crismou, e peçamos ao Senhor a graça de que os sacerdotes permaneçam sempre fiéis ao chamado de Cristo, perseverem na santidade e, sobretudo, que possamos pedir ao Senhor que suscite sempre novas vocações. Agora te convido a acompanhar o testemunho de uma pessoa que ouviu este chamado, como eu disse, mais que ouvir este chamado é corresponder, e que através deste testemunho que nós possamos rezar e levar também este testemunho a outras pessoas para que se sintam encorajados a corresponder a esta grande vocação que Cristo nos chama.
Então, minha história é assim, né? Eu sou de uma família católica, né? Mas assim, na minha adolescência eu me afastei um pouco da igreja, retornei com 17 anos e, para ser sincero, eu não me sentia chamado. Não, eu me convenci que eu não tinha vocação para padre, para religioso. Mas com o decorrer do tempo, Deus, né, através de Santa Teresinha do Menino Jesus, foi me convencendo desse chamado, né? Lembro que uma amiga minha que rezou para mim fez essa pergunta: você não pensa em ir para o seminário, ser padre? Eu disse não. E ela falou: então reza nesse sentido. E naquela época eu tinha muitas dúvidas, não sabia se casava, se comprava uma bicicleta. Mas aí fui rezar e abri meu coração para Jesus com esta oração: Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Se o Senhor quer que eu seja padre religioso, eu abro meu coração que o Senhor possa colocar isso dentro. E Deus foi colocando essa chama, esse desejo, esse ardor de ir para o seminário. Conheci a copiosa redenção, me apaixonei, né, e fui para a congregação. Já faz 20 anos, e vai fazer 20 anos que eu estou na congregação, e sou muito feliz, graças a Deus, feliz mesmo. Quando eu disse para minha mãe que eu iria para o seminário, ela ficou chorando, feliz, e disse: eu consagrei para Nossa Senhora. Então foi Nossa Senhora que cuidou da minha vocação, me levou para o seminário e me fez sacerdote da copiosa redenção. E quero dizer para você que se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes eu queria ser padre, porque eu sou muito feliz por ser padre. E sou mais feliz ainda por ser padre na copiosa redenção. Como ouvimos essa bela história, esse belo testemunho de uma pessoa que sentiu o chamado e teve a coragem de responder. Por isso, meus irmãos, nesta semana, lembremos sempre de rezar pelas vocações. Lembrando que a vocação ao sacerdócio é uma vocação que atravessa toda a história bíblica. Durante toda a história bíblica, ao longo do caminhar, Deus suscitou pessoas, Deus suscitou famílias a serem sacerdotes, para que Deus sempre se fizesse presença no meio dessas pessoas. E lembremos sempre, aonde tem um sacerdote, Deus está presente, Deus age em persona Christi, é a pessoa de Cristo. Então, rezemos para que Deus sempre se faça presença em nós por meio do sacerdote. Um grande abraço, até a próxima.